O governo Lula herdou uma dívida acumulada de mais de 140 bilhões de reais com precatórios. De acordo com dados atualizados pelo Tesouro Nacional, houve um aumento de mais de 40% em relação ao acumulado de 2021. Pois é, tu só esqueceu de falar que o Bolsonaro pedalou os precatórios e jogou agora 141 bilhões para o Lula pagar. Eu até coloquei uma reportagem da Jovem Pan para você não falar que eu que estou inventando isso. E não foi só isso não. O governo Bolsonaro ainda deixou para o Lula o orçamento de 2023 com rombo de 253 bilhões de reais. Mas ainda não acabou. O governo Bolsonaro ainda furou o teto de gasto em 795 bilhões de reais nos 4 anos de governo. E deixou a dívida pública em quase 6 trilhões de reais. E para completar, ainda tirou 27 bilhões de reais das prefeituras quando o governo Bolsonaro cortou o ICMS dos combustíveis. Pois é, ao contrário do que vocês falam por aí, o governo Bolsonaro não deixou conta no azul nenhuma. Deixou foi um orçamento com rombo de 253 bilhões de reais que o governo Lula, fazendo um ótimo trabalho, conseguiu reduzir para 141 bilhões de reais. Se não fosse o Lula, o Brasil já teria acabado. O Bolsonaro agora quer retirar dinheiro da saúde e da educação pública para tentar conter o avanço no preço dos combustíveis. Mas mexer na política de preço da Petrobras, que tem gerado lucros exorbitantes, escandalosos, isso ele não quer fazer. Porque é o Bolsonaro que nomeia o presidente da Petrobras. Se ele quiser mexer na política de preço, ele mexe. O ano passado a Petrobras lucrou 116 bilhões de reais. Metade disso foi para o bolso dos acionistas, inclusive fora do Brasil. Isso que precisa ser alterado na Petrobras e não tirar dinheiro da saúde e da educação como o Bolsonaro quer fazer. Ele está com um projeto lá no Senado, PLP 18, que se for aprovado vai causar um rombo no ICMS de 115 bilhões de reais, segundo a Federação Nacional dos Municípios. O problema é que 25% do dinheiro do ICMS vai para financiar a educação pública, 15% para financiar a saúde pública. Cria vergonha na cara. Bolsonaro, o que acaba de atacar o Nordeste e dizer que lá eles não têm educação, corta a verba da educação mais uma vez, e em especial a educação superior. As universidades que já vinham enfrentando graves dificuldades entram agora em estado terminal na UTI. O Ministério da Educação comunicou às universidades públicas que bloqueou 3 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento da pasta. Não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência classificou o bloqueio como inacreditável e lamentou que mesmo depois de todas as contribuições durante a pandemia, a ciência seja atacada pelo governo federal. O que se faz em muitas universidades e faculdades do Brasil, o que a gente faz? Faz tudo, menos estudar. Nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos, além de termos feito em apenas 13 anos 5 vezes mais escolas técnicas do que a elite brasileira fez em 400 anos. Eu sou do Benin. Eu estudei no Brasil. Eu sou do Benin. Estudei no Brasil por causa do convênio que você assinou pra gente. Muito obrigada por tudo. Haddad, eu queria te contar uma história. O meu pai era pedreiro. E ele falou, eu sou engenheiro, Haddad. Mas tem uma coisa que você não sabe, Haddad. Falei pra você que meu pai era pedreiro, né? Mas meu pai se formou junto comigo engenheiro. Eu me emociono só de lembrar. Eu tô aqui como mulher, como negra, como periférica. Conquistamos no governo Lula muitos avanços para a população historicamente excluída. E você, por que acha que Bolsonaro odeia tanto a educação? Compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário. Parabéns, presidente Lula. Em 4 anos de Bolsonaro não ganhei R$1 para nenhuma escola, nenhum ônibus, nenhuma creche. E precisou o presidente Lula se eleger nesse país para eu conseguir uma creche de 2.600.000, ou um ônibus de 500.000, ou uma escola em tempo integral de 9,2 milhões, ou de 13 milhões. E o Lula olhou os municípios e o povo desse país e as crianças, e os adolescentes e os jovens, independente se o prefeito é bolsonarista, se o governador é bolsonarista. O governo presidente Lula colocou a educação como prioridade nacional.
institutos federais, bolsa de estudo, creche, escola, quadra, ônibus escolar. Esses comparativos vocês não são capazes de... Ontem veio a notícia de mais um corte de verbas, 2 bilhões e 400 milhões reais da pasta. O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste para 2023 dos repasses federais para despesas com a merenda escolar. O dinheiro para a merenda está congelado desde 2017. Governo Bolsonaro corta verba de livro didático e atrasa compra para 12 milhões de alunos. E sabe para onde está indo o dinheiro da educação das nossas crianças? Para comprar deputado. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico, não é? Bolsonaro não se importa com a educação. Criança só interessa a ele se pintar um clima. E olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. Tem um pintão clima, voltei, posso... A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, afirmou que o governo federal bloqueou 328 milhões de reais da verba do Ministério da Educação para as universidades e institutos federais. No ano, foram congelados 763 milhões de reais, que, segundo a associação, colocam em risco todo o sistema federal de ensino superior. Dos 10 bilhões e meio de reais bloqueados desde o início do ano, 3 bilhões foram do Ministério da Educação. O MEC declarou que cumpriu o decreto do Ministério da Economia e que os valores serão restabelecidos em dezembro. Ninguém será prejudicado em nosso governo. Temos recurso porque não roubamos. Tem dinheiro sobrando para atender a tudo isso. Tira de lá da onde? É o teto de gasto. Tira da Damares, não vai recuperar drogados. Tira da Justiça, você não vai evitar combater o narcotráfico. Já está no osso. Já está no osso, não tem gordura. Tem dinheiro sobrando para atender a tudo isso. Já está no osso, não tem gordura. Ninguém precisa ficar preocupado que jamais abandonaríamos os mais humildes na busca de um remédio na farmácia popular. Se a gente está precisando de uma reforma na docência das universidades, e aí a gente tira esse valor mínimo de ajuda para quem está fazendo mestrado e doutorado, parece que a gente está indo num caminho assim. Eu peço isso com o máximo respeito. Não, mas peraí, vou tirar da saúde, pô. Vou tirar da saúde. Vocês sabem o que o Bolsonaro fez ontem, gente? Rapou o tacho dos caixas das universidades federais. Ele tirou tudo, tudo. Não tem dinheiro para pagar terceirizado mês que vem. É um criminoso, é um saqueador de universidade federal. Mais de 2 bilhões de reais saqueados. Pra quê? Pra entregar pro Centrão pra comprar trator e ganhar voto no interior. Esse é o governo que quer acabar com a educação do Brasil, acabar com as universidades, acabar com os institutos federais, acabar com os centros federais de educação tecnológica. E nós temos 2 na nossa cidade e é nossa obrigação defendermos cada um deles. Enquanto vereadora, enquanto deputada eleita, mas muito antes disso, enquanto militante do movimento estudantil, enquanto estudante de universidade federal que eu fui, eu vou me posicionar, dia 18 estarei nas ruas, cobrando esse governo que tem acabado com a educação no Brasil. E quem tem vontade de ter um filho estudando na UFSJ e de ter um filho estudando no Cefet, pensa bem, pensa bem. Porque se a gente continuar no rumo que a gente está, a coisa... O mais otimista dos brasileiros acreditaria que em apenas 1 ano e meio o presidente Lula e sua política econômica conseguiria colocar o Brasil na 8ª maior economia do mundo depois que Bolsonaro, Paulo Guedes e Campos Neto afundaram a economia do Brasil há apenas 2 anos atrás para a 13ª posição, atrás até da Austrália. Pois é, bastou 1 ano e meio colocando o povo no orçamento e fazendo o rico começar a pagar imposto, acabando com aquela discursinha de que o rico não tem que pagar imposto porque ele gera empregos, o que é uma falácia, porque a gente sabe que toda vez que o rico põe a mão em alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é querer demitir as pessoas, comprometendo a segurança dos negócios. Então aí as privatizações, tá aí o Rio Grande do Sul debaixo d'água, porque as privatizações não previnem nada, só pensam em lucro. Pois é, mas o Lula pensa nas pessoas e o resultado está aqui. A economia melhorando significativamente, de maneira sólida, ao contrário do que essas terroristas do mercado financeiro ficam pregando por aí. É, porque eles estão dizendo para você que a economia está ruim. Mas a economia real está ruim para quem?
só para esses que querem viver sem trabalhar de juros, essa cambada de vagabundo. Porque para você, trabalhador, as coisas estão melhorando e vão melhorar ainda mais quando, enfim, no final do ano, o Lula conseguir meter um belo de um pé na bunda do Campos Neto, que fica atrapalhando o Brasil com essa política de juros de agiota que impede o acesso ao crédito no Brasil, fazendo com que as pessoas possam investir em si próprias, melhorar de vida. Um exemplo é o que aconteceu na sua própria vida. Lembra quando no governo Bolsonaro não tinha emprego, não tinha oportunidades e você foi obrigado, por exemplo, a recorrer para poder ter o que fazer, a trabalhar como motorista de aplicativo e você sequer tinha um carro? Você não precisou financiar nesses juros extorsivos para poder viabilizar uma renda para você com o seu trabalho? Pois é, agora imagine então se você caísse nessa conversa que você só podia gastar o que você tinha no seu bolso. Você não teria trabalhado, você não teria conseguido sobreviver até aí. Agora, imagine se nessa mesma condição você tomasse o crédito a juros realmente dignos, justos, e não essa extorsão de agiota que a turma do Bolsonaro, Paulo Guedes e aquele preposto que eles deixaram no Banco Central, o Campos Neto deixou para aí. Aí o Brasil vai bombar de vez. E é por isso que esses terroristas do mercado financeiro ficam tentando convencer você que o Brasil ter muito emprego é muito ruim, que o PIB crescer é muito ruim, que as oportunidades acontecerem é muito ruim, que você ter de mais dinheiro no bolso é muito ruim. Ou seja, tudo é muito ruim para essa gente quando beneficia você que trabalha. Porque bom para os bolsonaristas é quando você está na lona, desesperado, tendo que trabalhar de domingo a domingo, 15, 20 horas por dia, só parando em casa para dar uma descansadinha, sem condição sequer de olhar para o rosto dos filhos, correndo atrás do arroz com feijão, porque eles vão dificultando a sua vida cada vez mais, te transformando num verdadeiro escravo. E é por isso que eles não gostam desse homem, porque quando ele governa as coisas acontecem. Aconteceu nos 2 primeiros mandatos, está acontecendo agora de novo, mesmo com toda a sorte de sabotagem, casca de banana dessa gente que esteja no Congresso, esteja no mercado financeiro, esteja no Banco Central e esteja na imprensa, só luta para beneficiar os interesses de 1% de ricos às custas de você. Portanto, gente, não caia nessa e comemore. Comemore porque é um grande feito que em apenas 1 ano e meio o presidente Lula, com sua política que coloca o povo em primeiro lugar, que coloca o Brasil em primeiro lugar, e não os interesses dos Estados Unidos, de Israel, mas o Brasil e os brasileiros em primeiro lugar, já tenha chegado à 8ª economia que estava lá no fundo do poço, com Paulo Guedes, Bolsonaro e Campos Neto, que mergulharam o Brasil numa quase recessão na 13ª posição. Essa gente é uma vergonha, essa gente da direita não gosta do Brasil, não gosta de você, fica puxando discurso para bobagem, para moralismo barato, para que você não olhe isso daqui, que eles estavam tirando é comida da mesa dos seus filhos. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, porque esse tipo de notícia você não vai ver circulando em Bolsozap não. Eles querem é fazer você acreditar que as coisas estão ruins para você não pegar carona nesse grande sucesso do Brasil. Saia dessa bolha e aproveite, a oportunidade está aí, as oportunidades estão acontecendo, é hora da gente formar nossos filhos, criar oportunidades para esse novo Brasil, um Brasil que segue na luta. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Hoje nós estamos anunciando um outro aporte. Então, para além desses 2 bilhões, que foram discutidos com a sua equipe, com o senhor próprio, de quinta-feira para cá, e que ensejou a elaboração de uma lei complementar que está indo ao Congresso Nacional, já aqui com a presença do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. E, para além disso, é importante frisar esse aspecto que eu vou citar. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul frente à União para
um fundo contábil que deverá ser investido na reconstrução do Estado, segundo um plano de trabalho que o senhor vai elaborar junto com a sua equipe e, evidentemente, em diálogo com o povo do Rio Grande do Sul. Então, essa segunda medida permitirá justamente este segundo aporte de recursos que, somado ao primeiro, nós estamos falando já de 23 bilhões de reais. 12 bilhões de investimento primário da União, orçamento geral da União, e 11 bilhões de reais de recursos financeiros que deixarão de ser recolhidos pela União. Ato contínuo a esse anúncio, nós teremos uma reunião com o presidente Lula, aqui mesmo no Palácio do Planalto, para seguir na elaboração de novas medidas visando dar conta de todo o espectro de desafios. Sancionando hoje o projeto de lei complementar número 136 de 2023, resultado de acordo entre o governo federal, o Congresso Nacional, estados e municípios. Estamos autorizando a compensação de 27 bilhões da União aos estados e ao Distrito Federal pela perda de receita com a redução do ICMS sobre combustíveis que aconteceu entre junho e dezembro do ano passado. Faremos também a antecipação da parcela da compensação que somente ocorreria em 2024. E vamos aumentar as transferências ao Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios para recuperar as perdas de arrecadação em 2023. Com isso, nós vamos assegurar que nenhum município perderá nada de arrecadação em relação a 2022. Isso significa que nós vamos garantir aos municípios a mesma quantidade de dinheiro. Aos estados, vamos garantir a recomposição das perdas de arrecadação dos meses de julho e agosto de 2023. Todo esse esforço demonstra o compromisso do governo federal em continuar promovendo o crescimento da economia, em equilibrar a distribuição dos recursos e aliviar as dificuldades fiscais dos municípios e estados. E o principal, mais recursos para a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população brasileira. Isso significa democracia. Municípios, estados e União. O programa Pé de Meia, a poupança do ensino médio. É um programa que paga dinheiro para os alunos pobres não abandonarem o ensino médio. R$200 por mês, mais R$200 se você fizer o Enem no terceiro ano e mais R$1.000 a cada ano que você passar de ano. Esse programa federal foi inspirado em programas de alguns estados brasileiros que conseguiram diminuir a evasão escolar, dando uma bolsa para os alunos mais pobres. Agora o governo Lula quer estender esse programa para os universitários. Então você que é pobre, quer fazer faculdade, ou você que tem um filho e sonha em ele fazer faculdade, mesmo que a faculdade seja pública, você não pague mensalidade, você tem um custo, com passagem, com comida, com livro. Muitas vezes, infelizmente, os alunos mais pobres não conseguem bancar todo esse custo e acabam abandonando a faculdade, abandonando um sonho. Aqui no Rio de Janeiro, esse ano, inclusive, aconteceu uma crise na Universidade Estadual. Vários estudantes fizeram um movimento, uma greve, porque cortaram a bolsa de vários estudantes que não tinham mais como se manter na universidade. Pode ser resolvido com o programa Pé de Meia, que vai dar dinheiro para os alunos mais carentes conseguirem se manter na faculdade ao invés de abandonarem. Claro que vai ter uma galera contra esse programa dizendo que o governo está gastando muito dinheiro. Mas, como diria Luiz Inácio Lula da Silva, dinheiro na educação não é gasto, é